Olá, bom dia. Eu sou Márcio Matos. Eu sou mestre em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da UFBA, aqui na Universidade Federal da Bahia. E recentemente eu defendi a dissertação Meio Índios, Meio Negros, Etnicidade e Pobreza em Rio de Contas. Essa dissertação que foi orientada, pelo professor Carlos Caroso, o professor Dr. Carlos Caroso, né? Ela, na verdade, começa em 2019, começou em 2019, na verdade, quando eu retornei à Rede Contas, mais precisamente em julho, né, de 2019. Na época eu estava estudando, começando a estudar no mestrado um outro projeto, um projeto que versava sobre a questão escrava em Rio de Contas lá no século XIX. Inicialmente eu iria fazer uma etnografia de arquivo, né? Então os meus interlocutores eram, né, os personagens presentes nos documentos que estão lá no arquivo público da cidade de Rio de Contas. Então, durante um intervalo entre um semestre e outro, eu vou a Rio de Contas para poder iniciar essa etnografia de arquivo, né? E quando eu estava na cidade, passando esses dias lá, encontro o senhor Carmo Francisco, né? Carmo Francisco, que é uma das lideranças do Quilombo da Barra, né? Uma pessoa importante para a cidade, para o movimento quilombola, né, em Rio de Contas e tal. E então, eu conversando com o Carmo, ele falando isso, pô, Carmo, que não tem indígena por aqui, né? Dizem que não tem. Disse, não, tem. Agora, índio só tem lá na Panelada. Disse, Panelada? Onde é Panelada? O que é Panelada? Panelada é uma rua. Aí ele me apontou mais ou menos onde era a Panelada. E eu fui lá na Panelada. E chegando lá, fui conhecendo, né, os moradores, conversando, perguntando. Eles foram me contando umas histórias, né, sobre a questão de apagar fogo, de reza, né, as rezas que eles têm, o modo de habitar o mato. E eu fui me interessando, fui tomando nota, né, fui gravando umas coisas que eles me permitiam, fui tomando nota de outras. E aí eu retorno para Salvador com aquilo, né, com aquela novidade, né, e retorno para logo depois recomeçar o semestre, né? Mas quando fui chegando próximo, né, mais próximo, ali do mês de novembro, eu retornei novamente a Rio de Contas, mas já decidido em mudar o projeto de pesquisa, né, mudar o projeto, não mais trabalhar com etnografia de arquivo, e agora passar a trabalhar com as pessoas, os moradores da Panelada, né, e sobre essa questão, essa identidade indígena, o que no texto eu também chamo de afro-indígena, né, por conta de uma dupla pertença, uma dupla presença étnica, né? Mas enfim, eu então eu retorno, né, a Rio de Contas no mês de novembro, retorno em novembro. Dessa vez eu fui acompanhado da minha família, né, minha esposa Jussara, minha filha Bárbara, minha tia Isabela. Então retornamos a Rio de Contas, né? E eu me convenci, né? Nesse segundo, na segunda ida à Panelada, eu me convenci de que aquele, né, seria o meu foco da pesquisa, né? A partir daí. Retornei para Salvador, conversei com a minha então orientadora, professora Fátima Tavares,
sobre esse desejo de mudar, essa novidade, porque eu disse, olha, trabalhar com as pessoas da panelada, né, vai ser bom para mim como pesquisador iniciante, né, porque eu vou estar trabalhando com pessoas vivas, né, os meus interlocutores serão pessoas vivas, né, e para a região, a própria região, né, a região, explorar essa questão da presença, né, de pessoas indígenas é algo importante, porque muito se falava de quilombo, né, mas essa presença indígena em Rio de Contas é algo que ainda ainda é pouco explorado, está pouco explorado, né? Tem poucos trabalhos sobre a presença, sobretudo no âmbito da antropologia, né? A história tem uma produção relevante já, mas eu falo no ponto de vista dos estudos etnográficos, né, antropológicos. A gente tinha ainda tem ainda uma carência, né? Não tem uma produção vasta, né? Pois bem, e aí nós conversamos, ela depois concordou e disse, olha Márcio, eu vou passar então sua orientação para o professor Caroso, né? Porque ele conhece mais a região, já esteve lá e tal. Ele está mais entrosado, né? E aí passamos, né? Passamos a orientação para o professor Caroso. E aí, daí então, eu retornei de conta. A partir de então, aluguei uma casa, fiquei um período lá, né? E em começo de 2020, eu retornei, né? Retornei para Salvador, fazer a qualificação do projeto. E aí já qualifico, né? Qualifico já interessado em entender quando e de que forma essa presença indígena ela se fez presente na Rua da Panelada, né? E aí eu construo essa dissertação de que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sobre essa presença indígena, né? Então é isso. Defendi no mês de maio, né? Defendi a dissertação. E agora, né, rumo ao doutorado, permanecendo, permanecendo com foco na panelada, né, tendo os moradores, né, da panelada como meus interlocutores, né, permanecendo na panelada como campo, né, tendo a panelada, a Rua da Panelada, como meu campo de observação e pesquisa. Ok? É isso aí, um abraço aí, satisfação, obrigado pela entrevista.